E galera, olha só quem está lado a lado aqui, simplesmente TCL C6K do lado de uma LG NanoCell. Eu acho que eu sou o primeiro maluco que faço isso dentro do YouTube. Então, só por isso aqui já vale a pena você ficar nesse vídeo. Bom galera, esses vídeos lado a lado ainda tá em formato de adaptação, tá? Ainda tô tendo que fazer os armengues. É porque eu não sei porque eu fui inventar, velho, tanto produto. Eu fui inventar de ficar com TV, velho. Pô, se eu tivesse ficado com celular, notebook, são aparelhos que são bem mais fáceis de você comparar lado a lado. Agora a TV, meu irmão, você não sabe o trabalho que é você pegar duas TV. Ainda falam, porque você só pega a TV de 50 polegadas e 43 polegadas. Meu irmão, imagine se fosse duas TVs de 65 polegadas aqui. A bagunça que não ia ser, não tá dando nem na minha sala aqui, duas TVs de 50 polegadas, imagine. Mas enfim, brincadeiras à parte, esse vídeo aqui, na verdade, ele não é nem... Ele é um comparativo, óbvio, né? Mas a gente tá falando de duas TVs um pouco diferentes, né? Enquanto que aqui a gente tem uma TV de entrada, sim, mesmo com a... Isso eu tô falando da LG NanoCell, tá, gente? Enquanto a gente tá falando de uma TV de entrada, que é a LG NanoCell, que aqui é a Nano 80 ASA, que é o modelo mais recente que tem dela, ela é uma TV de entrada com algumas tecnologias. Aqui não, aqui a gente já tá falando de uma TV intermediária. Tudo bem, ainda não é uma TV premium, né? Mas a TCL C6K ela já é uma TV intermediária, que já tem algumas tecnologias bem interessantes que a gente só vê em algumas TVs premium. Então sim, são duas TVs com proposta diferente e com preços diferentes, mas às vezes, e não é tão raro assim, elas ficam com preços bem parecidos. Eu não tô exagerando, é sério mesmo. Vou tentar achar alguns prints aí, onde você vai ver elas praticamente com o mesmo preço e algumas vezes até mais barato, como por exemplo a minha TCL C6K aqui, eu peguei na época na promoção de R$ 2.400, coisa que é muito difícil você achar uma LG NanoCell nesse preço. É sério mesmo, e olha que eu tô falando do modelo de 50 polegadas, enquanto que a TCL C6K é de 55 polegadas. Então eu achei justo a gente trazer alguns comparativos aqui, para vocês terem uma noção de diferença entre tecnologias e entre estilos de TVs diferentes. Acho que deu pra entender, né? Caramba, eu botei a iluminação no máximo, e o amigo, eu já tô suando aqui que só, viu? Mas enfim, vamos falar do começo. Inacreditavelmente, elas são TVs que até se parecem com relação à parte de qualidade de construção. Particularmente, eu acho, né? Apesar da LG ela ter uma proposta de ser mais robusta, mais bruta, né? Mais puxada para a questão de durabilidade, vamos se dizer assim. Enquanto que a TCL, ela até que surpreende pela qualidade que ela entrega em questão de construção, quando comparada até mesmo com outras TVs da TCL, tá? Ambas vão ter um plástico muito bom, muito rígido, muito, como eu posso dizer assim, você pega e realmente parece que a TV não vai desmanchar na sua mão. Só que tem um detalhe, por incrível que pareça, mesmo a LG aqui que eu tenho, sendo menor do que a TCL C6K, ela ainda chega a ser mais pesada do que, é bem pouquinho mesmo. Eu ia até ver no anúncio, né? Pra ver se não era coisa da minha cabeça ou se ela realmente é mais pesada, ou talvez seja só uma sensação minha mesmo, mas é bem levemente mais pesada do que a minha TCL C6K, sendo que essa aqui é uma TV de 55 polegadas. Então aí dá pra vocês entenderem o que eu tô falando sobre a questão de robustez, certo? Com relação a controle, não tem pra onde correr, a LG vai levar a melhor nesse ponto aqui, porque ela já veio já com o Magic lá, ó, que aí vai ter meio que o mousezinho, né, que você pode guiar e tudo mais. Tem tecnologia por comando de voz. A TCL também tem, tanto no controle quanto na TV, tá? Com relação a essa parte de tecnologia, a TCL leva melhor, mas com relação à parte de controle aqui, na minha opinião, a LG leva melhor por ter essa questão aqui. E você fala que o reconhecimento de voz dela, ela consegue reconhecer por perfil, né, traçar um perfil para cada voz. Isso aí é bem legal, bem diferente. Mas indo para a parte de sistema, aí, velho, aí fica uma briga meio complicada, porque é uma questão de gosto, né? Eu prefiro, e eu sempre falo nos meus vídeos, que pra mim o Google TV ele é campeão com relação à parte de sistema, enquanto que a WebOS 25 que vem na LG é um sistema muito bom também, é um sistema tão fluido quanto, mas eu ainda sinto que eu prefiro mais o do Google, principalmente com relação à parte de recomendação, aplicativos que eu posso instalar. Não estou dizendo que você não possa instalar aplicativos na TV da LG, muito pelo contrário, você pode, mas eu recomendo, sério mesmo, eu recomendo que você, antes de comprar, se caso você decidir comprar a LG, você dá uma olhada no Google aí para ver se ela baixa o aplicativo que você usa aí para assistir seus canais abertos e tudo mais, tá? Eu recomendo isso porque geralmente tem um ou outro ali que ela não aceita, não reconhece, é uma luta da pega. Mas de novo, é muito pessoal. A única coisa que eu não gosto muito
do Google TV, eu tava até observando isso esses dias, é que a entrada dele inicial, né, a aparência dele inicial não favorece muito a TV. Olha só como o da LG ele é muito mais sóbrio, sabe? Você liga a TV, a LG e a TCL C6K no sistema operacional, dá a impressão que a LG ela tem muito mais qualidade de imagem, ó, porque justamente as cores do sistema ele é muito melhor, é um preto realmente no fundo, dá aquele nível de contraste, enquanto que aqui no Google TV eles botam um azulado, vai para um cinza, depois vai para um marrom no fundo, e aí não dá aquela noção realmente, sabe, de contraste, né, de qualidade de imagem, a não ser quando, claro, você clica em alguma coisa, clica em algum filme, em algum vídeo, alguma coisa, aí sim você começa a observar algumas diferenças, tá certo? Com relação à parte de áudio, a gente já vai dar um saltozinho para a parte de áudio. Um detalhe muito interessante na parte de sistema, que eu esqueci de falar, a LG ela já vem com aquele sistema, ou melhor, ela já vem com a área dedicada para jogos em nuvem. Então se você gosta de jogar em nuvem pela TV, ou seja, você não precisar de um console, né, para jogar pela sua TV, a LG leva melhor com relação à TCL, já que a TCL você tem que fazer um monte de gambiarra. Na LG não, você já consegue instalar ali seu Xbox, Game Pass, você já consegue instalar seu Boosteroid, GeForce Now e jogar de forma nativa, entre aspas, né, seus jogos em nuvem, tá certo? Enquanto que aqui na TCL você tem que dar um armenguezinho. Eu já fiz um vídeo tem aí no canal também falando sobre isso. Com relação à parte de configuração, eu ainda prefiro mais a da LG, eu acho mais completa e mais intuitiva, e também um detalhe, aquelas pré-definições de imagem, ela muda mais na LG do que na TCL aqui. Na TCL muda bastante também, ela tem umas pré-definições bem legais, que eu gosto pra caramba, mas a da LG, até as pré-definições mais básicas, você sente ali uma diferença de imagem, tá certo? Agora, vamos falar da parte de áudio. E aí, Dini, e áudio, o que você tem a me dizer sobre as duas? Como eu falei, como são TVs bem diferentes, com proposta diferente, chega a ser um pouco desleal a briga entre elas. Por quê? Porque na TCL a gente tá falando de um som de 40 watts de potência, sendo 2 subwoof na parte de trás, com 10 watts cada um, enquanto que na LG ali a gente tem só 20 watts de potência, e é um som bem limpo, bem puro. Claro que vai ter muita gente que vai gostar do som da LG por conta justamente disso, de ser um som mais puro, mais limpo, mas já tem gente que não vai gostar por ele ser muito fraquinho, vamos se dizer assim, enquanto que aqui na TCL não, você tem realmente um som bem mais forte, bem mais interessante. Em algumas ocasiões chega até a ser um pouquinho chato, vamos se dizer assim, pela questão de ele tentar entregar mais do que ele realmente pode. Não tô dizendo que vai roncar, não tô dizendo que vai ser um som estragado, mas às vezes você sente que ele tá forçando a barra. Inclusive um colega meu, um inscrito nosso, mandou um áudio pra mim dizendo que tinha comprado a TCL C6K e ela tava fazendo muito barulho, tipo assim, muito ruído, né? Quando ele ligava qualquer música, alguma coisa que tinha um gravezinho a mais. E aí eu falei com ele, olha, se você quiser devolver, pode devolver, né, claro, mas se você quiser não passar por todo esse transtorno, experimenta apertar um pouquinho os parafusos no geral. E aí ele apertou e realmente parou o ruído. Isso por quê? Porque qualquer coisinha que tiver um pouquinho mais solta, como o som dela é muito forte, possa ser que acabe vibrando e dando aquele sonzinho de zumbido meio chato, certo? Agora bora falar de imagem, que aí eu sei que vocês só caem nesses vídeos por causa disso, velho. Vocês só querem ver a bagaceira, vocês querem ver o pau torando aí. Vocês já estão vendo aí alguns comparativos lado a lado, já começaram a ver desde o início e já levaram, ou melhor, já levantaram algumas suposições sobre as duas TVs. Claro, de novo, vou reforçar essa questão, são duas TVs diferentes e o que eu tenho a falar é mais sobre a questão é mais sobre o ponto de vista de você analisar características diferentes do que botar uma melhor do que a outra. Porque, sem sombra de dúvida, se você for olhar a ficha técnica, se você for olhar no geral, a TCL vai levar melhor em vários quesitos, né? Primeiro, porque que a gente está falando de uma TV que ela tem tecnologia não só que é LED, como tecnologia mini LED, que são LEDs menores na parte do fundo, onde a TV consegue juntar em zonas de iluminação, vou chamar de zonas de iluminações, esses LEDs, e cada LED desse, ou melhor, cada zona de iluminação dessa, vem com aquilo que a gente chama de local dim, ou seja, ela consegue apagar por inteiro aquela zona de iluminação, fazendo com que esse nível de contraste entre as partes que estão acesas para as partes que estão apagadas seja muito interessante e beire
lembre uma TV OLED. Claro que não é a mesma coisa, mas lembra uma TV OLED pela essa questão do nível do contraste. Então você não tem aquele preto acinzentado, você não tem aquele preto esbranquiçado, você tem um preto mais puxado por que é o preto real mesmo. Isso graças à tecnologia Mini LED, coisa que a gente não vai ter na LG NanoCell. A LG NanoCell a gente vai ter a tecnologia NanoCell, que a gente vai falar a diferença entre a tecnologia NanoCell e a tecnologia QLED, já, não se preocupe. Mas fora isso, aqui a gente tem uma TV com Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10 Plus, o melhor que tem, ou Bluetooth 5.4, VRR, LLM, 120 Hz taxa de atualização, enquanto que ali, esquece. Básico do básico, 60 Hz taxa de atualização, não tem Dolby Vision, não tem Dolby Atmos, não tem VRR, normalmente tem o LLM ali, que é para você conectar o seu console, ter toda aquela conectividade, e só. HDR10 tem só o Pro, que é um da LG, mas só. Sabe, Bluetooth é 5.1, então esquece, assim, questão de tecnologia, não tem microfone embutido, aqui na TCL CCSK tem, tudo bem que isso aí não tem nada a ver sobre qualidade de imagem, mas enfim, do nada veio. Pelo menos ela não tem, agora que eu lembrei, desculpa, eu ia falar que ela tem brilho adaptativo, mas não tem, enquanto que a TCL CCSK tem brilho adaptativo também, então você pode usar ela no máximo, ou pode usar ela no mínimo. Sem falar também que a TCL CCSK é muito mais forte em questão de brilho, justamente por conta do Mini LED, quando comparado com ela. Inclusive, às vezes você tem que controlar um pouquinho o brilho para não ficar uma cor meio esquisita. Mas falando da tecnologia principal, que é o que a gente quer saber, o NanoCell contra o QLED aqui. Uma coisa que muita gente confunde é que Mini LED não tem nada a ver com QLED. As TVs LCDs, todas as duas são TVs LCD. O que é que isso significa, Dini? São TVs que elas têm no fundo dela os LEDs, o LED mesmo, literalmente, pontos ali de LED ali, que vai iluminar a parte da frente da TV, que é o LCD, certo? Esse LCD iluminado vai dar as cores que a gente tem e que a gente vê na nossa TV. Perfeito até aí. Toda variação de tecnologia dentro das TVs LCDs vão acontecer nessas duas pontas, o LED e o LCD, certo? No caso do Mini LED, ele afeta diretamente o LED. Então, você ainda continua tendo um LED no fundo, só que são LEDs menores espalhados. Consequentemente, você tem mais iluminação, né, espalhado por todo canto, e você consegue controlar, por ele ser muito pequenininho, você consegue controlar eles de forma mais individual. Claro que não é LED por LED, mas são zonas ali de LEDs ali que você consegue controlar de uma forma mais interessante. Beleza, isso é a tecnologia Mini LED. Quando a gente passa para a tecnologia QLED, porque assim, a TCL CCSK, ela não é só uma TV Mini LED, ela é uma TV Mini LED QLED, tá certo? Então ela tem os Mini LEDs no fundo e ela ainda tem o QLED. Quando a gente fala de QLED e NanoCell, são duas tecnologias que elas são parecidas, mas não são a mesma coisa. São parecidas por quê? Porque as duas são películas, literalmente películas, que vai ali entre o LED e o LCD para tratar a cor. Basicamente é isso, tá? Mas só que elas vão trabalhar de formas diferentes. Eu vou explicar aqui de forma superficial, porque eu já dei essa explicação no vídeo completo que eu fiz da NanoCell. Então lá eu explico com mais calma, eu explico direitinho. Mas se ainda mesmo tiver alguma dúvida e você não quiser ir lá assistir o vídeo, bota aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá certo? Mas a diferença entre o NanoCell e o QLED, é até bom vocês verem isso com a TV lado a lado, porque vocês vão ver eu falando e vocês vão começar a entender o porquê são cores diferentes uma da outra, certo? O NanoCell, ele é uma película, como eu falei, né, que vai ali entre o LCD e o LED. É uma película de nanopartículas, e essas nanopartículas, ela tem o intuito de purificar, sim, exatamente essa palavra, purificar as cores da TV. Então imagina que às vezes as cores que vêm no LCD, elas podem perder um pouquinho o controle, elas podem vir um pouquinho suja, eu acho que seria a palavra mais ideal. Suja em que sentido, Dini? Suja no sentido de a frequência para poder fazer, a frequência de luz mesmo, para poder fazer aquela tonalidade de cor, por exemplo, um vermelho, ela possa ser que vinha ali com algumas frequências a mais ou a menos, que possa ser, isso aí não é uma regra, tá? Mas possa ser que mude um pouco a tonalidade daquele vermelho, deixe ele um pouquinho mais puxado para laranja, ou então um verde um pouquinho mais puxado para amarelo, e por aí vai. Deu para entender?
o nanocell, ele vai, entre muitas aspas, tá, gente? Isso tudo aqui eu tô falando dessa maneira para vocês entenderem e visualizar. Ele vai chupar essas frequências que estão descontroladas, fugindo, vamos dizer assim, da tonalidade original, fazendo com que aquele vermelho que você veja seja o mais puro possível, ou seja realmente o vermelho que você esteja recebendo do sinal, seja da Netflix, seja de um pendrive que você colocou, seja de um aplicativo que você estiver usando, seja mais perto do que realmente a TV esteja recebendo. É para isso que serve o nanocell. Beleza até aí, certo? O QLED, ele é o contrário. Ele vai, em vez de purificar, em vez de tirar, ele vai potencializar. Ele vai ser um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Então, imagina o QLED como o nome técnico seria Quantum Dot, né? Que seria uma película ali de mini cristais, literalmente mesmo mini cristais ali, e quando esse LED bate nesses cristais, ele meio que amplifica, vamos dizer assim, aquelas cores por conta desses cristais. Então, entre muitas aspas, em vez de purificar, ela vai potencializar. Isso faz com que você tenha cores mais agressivas em vez de cores mais puras. Então, quando você olha, por exemplo, um TCL C6K que tem a tecnologia não só mini LED, mas também tem a tecnologia QLED do lado de um LG nanocell, é nítido você perceber uma diferença de cores. É nítido você olhar para a TCL C6K e você ver cores mais saltadas, mais vibrantes, até entre aspas mais interessante visualmente do que quando comparado com a TCL ou com a LG nanocell. Porque às vezes você vai olhar para uma TV como a nanocell, né, que tem a tecnologia nanocell, e você vai ver cores mais... Eu não queria usar essa palavra, mas cores mais fracas, mais puras, né? Até um pouco opaca. Vai ter muita gente que vai falar assim, pô, mas tá um pouco opaco. Você pega aquele dourado, você não vê aquele dourado vibrante, parecendo ouro. Você vê aquele dourado mais amarelinho, mais simplesinho. Você olha o vermelho, não é aquele vermelho saltando, espremendo seus olhos. Não, já é um vermelho mais real. Vai ter gente, e aí eu preciso ser bem honesto com vocês, que nesse aspecto, entre a tecnologia QLED e a tecnologia nanocell, não é nem que exista uma melhor e uma pior. Vai ter gente que precisa, não é nem que gosta ou que... Não, vai ter gente que precisa desse nível de pureza da nanocell e vai ter gente que prefere essa agressividade do QLED. Deu para entender até aí? Então eu espero que esse esforço aqui para tentar explicar a diferença entre um e outra tenha valido a pena. Mas eu acho que vocês olhando a imagem aí, comparando uma do lado da outra, é bom realmente, vocês falavam isso, né? E eu demorei um pouquinho para entender, mas é bom colocar uma TV do lado da outra porque a forma que a gente captura a imagem é a mesma para as duas. A forma que a gente calibra a câmera é a mesma para as duas. Então não tem nem como dizer, não, mas uma tá... Não, é exatamente isso que vocês estão vendo aí perante a câmera. É essa diferença entre cor, entre intensidade, entre brilho, entre contrastes que você está vendo na imagem, é justamente a diferença que vocês vão ver pessoalmente, certo? De novo, não tem como botar muito a nível de comparação, porque realmente a ideia da TCL é ser outra proposta, ela tá competindo, ela tá concorrendo com outras TVs, com outros modelos de TVs, mas por conta do preço agressivo da TCL C6K, muitas das vezes vai ter gente que vai olhar para a nanocell e vai falar assim, pô, mas é melhor pegar uma nanocell ou pegar uma TCL C6K? Porque às vezes você vai ver ali uma nanocell na faixa de 2.700 e vai ver uma TCL C6K na faixa de 3.000, e aí algumas pessoas pensam, pô, isso se você olhar o modelo de 50 polegadas, porque se for de 55, vai estar na mesma faixa ali, 3.000, a TCL de 3.200, e aí a pessoa vai olhar e vai falar assim, pô, R$200 de diferença, qual é a melhor? Entendeu? Então, por mais que a TCL ela esteja em outra briga, ela esteja concorrendo com outras, às vezes ela acaba se pegando concorrendo com TVs que são inferiores a ela, entre aspas, tá, gente? Elas são inferiores a elas porque justamente tem outra proposta. Mas às vezes o varejo, eu não sei aí de quem é a culpa de verdade, se é da LG, se é do varejo, às vezes precificam uma TV como essa de uma forma completamente desonesta, porque uma TV dessa era
para ela estar competindo com a TCL P7K, era para ela estar competindo com a Samsung QF1, ou seja, era para ela estar na faixa ali de 2.000, 2.200 no máximo, mas aí você olha para a loja e você acha ela de 3.000, de 2.200, 2.600, e aí você fica se perguntando, pô, ela tá quase o mesmo preço da TCL P7K, então ela concorre com a TCL P7K, e não, a TCL TCL C6K, então ela concorre com a TCL C6K, e não, a TCL C6K está em outra categoria, em outra parada, mas infelizmente tá na mesma. Infelizmente não, né? O lado bom é que você consegue uma TV com tudo isso que a gente falou e tudo isso que vocês viram aí, com preço bem acessível. O lado bom é esse, mas aí por outro lado a gente tem grandes marcas como a LG, um pouco perdida com relação a essa parte de preço. De novo, eu não sei se a culpa é realmente da LG ou se a culpa é do varejo que, sei lá, se aproveita da fama que a NanoCell tem, que é uma TV boa, tá? Não é uma TV ruim, mas infelizmente acaba precificando de uma maneira um pouco injusta essa TV. Olha só, eu espero de verdade que esse vídeo aí tenha servido para vocês verem na prática, para vocês verem qual é a diferença quando a gente fala de uma TV com tecnologia mini LED, para vocês verem a diferença quando a gente fala de uma TV com tecnologia QLED, para vocês verem quando a gente fala, por exemplo, da TCL aqui, que vem já com a tecnologia de tela chamada HVA, né, que é uma tecnologia que mistura ali o VA com o IPS, e vocês verem na prática o que é que isso acaba impactando com relação à qualidade de imagem, se tem realmente muita diferença ou se não tem. Sendo bem honesto pra vocês, galera, se você assistiu todo esse vídeo, viu os comparativos, viu o que eu falei, olhou, né, a imagem aí que passou aí pra vocês, e vocês falaram assim, não senti tanta diferença não. Sinceramente, a C6K, por exemplo, não é uma TV pra você. E eu vou te ser bem sério, nem a NanoCell. Cara, qualquer TV vai servir pra você, porque você não é um cara exigente, e não há problema nisso, eu não tô te julgando, ninguém tá te julgando. Não há problema de você reconhecer que você não é um cara tão exigente para isso. Eu falei isso quando eu trouxe aqui a Aiva, uma TV HD, quando eu trouxe aqui a S5K, que é uma TV Full HD, eu deixei bem claro isso. Olha, se você não percebe a diferença entre o Full HD e um 4K, cara, tá tudo bem. Pode pegar a TV mais barata que vai te servir. Você vai ser feliz com ela, você vai conseguir aproveitar, vai conseguir curtir aí seus filmes, seus jogos de boa. Agora, se você assistiu todo esse vídeo e realmente conseguiu perceber, falou assim, caramba, realmente tem uma diferença, caramba, ó a cor dessa daqui, ó a cor daquela, então você é esse público, você é um público mais exigente, você é um público que quer e consegue se aproveitar de algo melhor. Não é só a questão de você querer, não é só a questão de você pegar uma TCL C6K e botar na sua casa, não, é a questão de você querer conseguir comprar e aproveitar, porque você é um cara que consegue, como eu posso dizer assim, ter esse nível de exigência, entendeu? É que nem o um cara não gosta de dirigir e compra uma Ferrari, bora botar, né, um exemplo bem chulo aqui. O cara não gosta de dirigir, não gosta muito e tal, e compra um Mustang, vou dar um exemplo aí, da manual ainda. Não faz sentido. Você tem que gostar, você tem que entender, você tem que ouvir o ronco do carro e falar assim, caramba, me arrepiou. Por quê? Porque aí quando você sentar no carro, você vai poder aproveitar o máximo daquela experiência. A mesma coisa na TV. Você assistiu isso tudo, você viu esses comparativos e fala assim, mesma coisa. Pronto, compra qualquer TV, cara. A mais barata, vai te servir. Agora, se você percebeu realmente a diferença, aí eu acho que vale a pena você começar a estudar, investir em algo melhor, porque você é esse cara mais exigente, tá certo? Caramba, esse exigente quase que não saiu. Bom, galera, tá aí mais um vídeo de TV lado a lado, achei bem legal. Vai sair um vídeo comparativo entre upscale de imagem, entre delas duas, tá? Eu acabei nem falando nesse vídeo, né? Mas vai sair um vídeo dedicado só pra isso, batalha de upscale. Eu tô querendo lançar esse quadro agora no canal. A gente vai botar uma do lado da outra aí, fazer uma pequena batalha de upscale, acho que vai ser bem legal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal. Eu não era de pedir isso, mas agora eu vou começar a pedir, porque vocês não estão se inscrevendo, e a gente tá com rumo aos 100k, sim, 100 mil inscritos. Será que a gente vai conseguir, velho? Que sonho, hein, velho? Ó, a gente ainda nem conseguiu 20 mil, mas quem sabe a gente chega lá, né? Tamo perto. Mas, galera, muito obrigado, fica com Deus, até mais. Coloca aqui nos comentários suas dúvidas que eu vou tentar ler e responder todo mundo. Valeu? Fica com Deus, até